na nossa vida. Amém? Lucas 6, verso 39 vai dizer: propôs também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho. Perdão, não vê no seu próprio. Como poderás dizer a teu irmão: deixe, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Prosseguindo: não há árvore boa que dê fruto alto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendicam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dois fundamentos ainda vai nos ensinar que: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Só até aí, curva a sua fronte, vamos orar. Deus amado, Pai querido Senhor, graças te damos, bom Deus, pois até aqui, Pai, o Senhor tem sido misericordioso, gracioso por cada um de nós, Senhor. E agora, Pai, não de modo diferente, Senhor, te peço, Senhor, fala alto, fala ao nosso coração, nos alimenta, nos instrua, Senhor, de tal modo, Deus, que não saiamos daqui do mesmo modo que entramos. Antes, Senhor, oramos que possamos ser alimentados, que possamos ser edificados, meu Pai, para que tudo que tu nos diz, Senhor, seja nutriente para nós, Senhor. Nos fortaleça, nos dê bom ânimo, Senhor, e nos conduza no teu querer. Assim oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos, como eu disse, ele encerra aqui ele encerra o capítulo 6. Nós estamos encerrando também, ficou em maior destaque, o que ficou conhecido ali, a partir do versículo 20, como o Sermão da Planície, que é, vamos chamar assim, uma versão do Sermão do Monte traçada aqui em Lucas. Nós temos várias semelhanças. Alguns vão dizer que, apesar dele ter, no verso 17, dito que ele estaria ministrando em uma planície, em um lugar plano, alguns vão entender que era no Sermão do Monte, só que no ponto de vista de um lugar plano, porque muito se assemelha esse ensino, mas o que se destaca tanto no Sermão do Monte quanto no Sermão da Planície, né, é que ele traz um ensino não tão evangelístico, mas ele traz um ensino para os seus discípulos, para aqueles que de fato estavam interessados e comprometidos a segui-lo. Nós vimos, né, na última mensagem, quando entendemos que ele vai dizer
questão do amar o inimigo, né? E nós entendemos que isso não é possível moralmente a qualquer homem, a não ser que haja o Espírito Santo em nós, não ser que haja o próprio Deus nos movendo nessa direção, ainda que compreendamos que amar os inimigos, e nós vimos bem isso, não é o gostar muito, né? Porque às vezes a gente usa esse conceito de amar e gostar muito de quem te odeia, de quem te persegue, mas é agir como quem gosta, é agir como quem realmente ama, de tal modo que nossas ações refletirão, não o nosso amor, não a nossa simpatia, mas refletirão o amor do próprio Deus. E nessa sequência que nós entramos, Jesus vai falar por parábolas, cada uma delas por si só já daria uma mensagem, como são inúmeras vezes retratadas. Mas eu queria, antes de avançar propriamente, lembrar você ao que nos é ensinado em Mateus 13, ali justamente a partir do verso 13, que diz assim: por isso lhes falo por parábolas. Está o Senhor Jesus explicando porque ele fala por parábolas. Porque vendo não me veem e ouvindo não me ouvem. Melhor aqui, porque no verso 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedidos, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, ele falava por parábolas, e eu já vi, por isso eu estou mencionando, pessoas creem que ele falava por parábolas para facilitar o entendimento da parábola, do ensino. Não, é justamente o contrário. Ele falava por parábolas para dificultar o entendimento. Não vou entender. A mensagem do Senhor Jesus é para os que creem. A mensagem do Senhor Jesus é para os seus seguidores. E essa mensagem, ainda que ela alcance pessoas que no primeiro momento não conhecem, não sabem quem é esse Jesus, quem é esse que ele fala, essa palavra, de modo sobrenatural, inexplicável na prática, ela é justamente o instrumento do Espírito Santo para que nasça em nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem simplesmente porque você compreendeu algo que ele tem para nos dizer. A fé vem de modo sobrenatural, através do agir do Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O Espírito Santo de Deus age em nós mediante a anunciação da sua palavra. E aqui temos o Senhor Jesus, que ele, como era de costume ao estar ministrando, falávamos isso ainda mais cedo na IBD, ele estava cercado de várias pessoas, e entre essas pessoas, os seus perseguidores, entre deles, muitos dali, tanto escribas como sacerdotes, e às vezes estão somente os fariseus, que eram os guardiões da lei daquele período, E o Senhor Jesus, ele traz as suas verdades, traz o seu ensino, principalmente mostrando e diferenciando que não bastava simplesmente conhecer, porque conhecer por conhecer, aquele povo conhecia. Eles conheciam a lei. Jesus não pregou nada que não estivesse no Antigo Testamento. Ele não anunciou nada que fosse tão estranho assim àquele povo. Mas eles não tinham o coração voltado para as coisas de Deus. Eram corações, muito pelo contrário, eram corações duros, eram corações como que de pedra. E o Senhor Jesus, falando àquela multidão, ele meio que vai, através dessas 3 parábolas, dizer da importância de a quem nós estamos seguindo, ou o que
nós estamos seguindo, é necessário abrir nossos olhos. É interessante ver como vivem e como estão firmados, como têm sido os frutos dos seus trabalhos, né? E em que eles estão firmados. Porque algo que era interessante, que acontecia justamente nessa multidão que seguia o Senhor Jesus, é que muitos que poderíamos dizer eram seguidores do Senhor, andavam atrás das suas mensagens, muitos desses acabaram por não se tornarem discípulos do Mestre. Muitos desses, eles tão somente iam em busca de palavras de sabedoria, como temos hoje, gente. Temos muitas pessoas que insistentemente vão dizer tão somente que Jesus era um grande sábio, que de fato era, mas não somente um grande sábio. Jesus é Deus e nós sabemos disso. Jesus é o nosso Salvador e sem Ele, nenhum de nós encontraria a sua própria salvação, antes estaríamos perdidos. Então, nessa mensagem hoje, nós vamos refletir um pouquinho como discípulos nas mãos de um mestre, no sentido de que isso era algo comum naquele tempo, amém? Onde você tem a figura do rabi, a figura do mestre, daquele que ensina, daquele que tem o trabalho de conduzir o seu povo, lembrando que a palavra de Deus nos foi dada desde o Antigo Testamento em forma de livro, em forma de palavras, e uma vez que assim o é necessário que conheçamos essas palavras e que venhamos a refletir sobre o que dizem essas palavras. Então, nós temos o Senhor Jesus em seu finalzinho de sermão anunciando 3 parábolas seguidas. Como disse, é comum até cada uma delas ser ministrada individualmente, pode, não teria o menor problema. Mas é interessante que eu e você compreendamos que um final é como que, ao chegar ao final de um sermão, onde aquele grupo de pessoas, o texto não vai dizer exatamente uma multidão, mas aquele grupo de pessoas estava ali reunido, né? Ainda estavam tentando, vamos dizer assim, digerir o ensino do amar o inimigo, do agir de modo correto, de realmente confiar no Senhor, que foi basicamente a essência dessa mensagem, onde Jesus ele deixa muito claro que não basta conhecer a palavra, é necessário que haja um mover de Deus em nós, no discípulo, para nos conduzir de forma dependente de Deus na prática daquilo que Ele tem nos ensinado, e Ele entra nesse finalzinho, na conclusão, trazendo parábolas. E lembrando, parábolas são parábolas, né? Parábolas são ilustrações, né? Não fantasiosas, mas ilustrações que trazem conceitos do dia a dia, conceitos que eu e você conseguimos reconhecer de tal modo que nós conseguimos nos associar, conseguimos nos ver naquela situação, onde ele vai encerrar, e cada uma dessas parábolas tem sim uma essência, ainda que cada uma por si só possa ser muito mais esmiuçada, mas nós observamos que, como na primeira ele já vai chamar a atenção do cego guiar outro cego, entendendo que, uma vez que ele está sendo tão pontual, tão claro, a necessidade de alguém ser guiado. Quem guia é o Mestre, quem guia é o Senhor, quem aponta o caminho e se revela como o caminho é o próprio Senhor. Mas ele está falando para homens que se diziam instruídos, conhecedores da palavra, muitos deles muito religiosos, né? E que se achavam, né, sabedores de todas as coisas, muito capazes de conduzir as pessoas, só que eram como cegos, uma vez que tinha a luz diante deles e não viam. A luz do próprio Deus estava manifesta diante deles, e tudo o que faziam
cegos tentando guiar outros cegos. De que vale um mestre? De que vale alguém que não tem como discernir a questão da luz e das trevas? Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, que vai dizer: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo falando da igreja de Corinto. Como Deus representa essa luz, e é a luz que justamente nos permite caminhar na direção certa. Como discípulos, nós precisamos estar sempre sobre uma direção, sobre uma liderança bíblica. Nós precisamos aprender e ensinar a partir da sua palavra, que é vida, que é a verdade que liberta. Precisamos ser dependentes desta palavra mediante o seu Espírito, não de sabedoria humana, não de lógicas, não de sequências tão óbvias. Esses dias eu estava lendo sobre, na verdade, um vídeo sobre a dificuldade da evangelização lá na Terra do Sol Nascente, lá no Japão. E uma das coisas que se mostrou curiosamente um impedimento ou uma pequena entrave é porque as igrejas cristãs que lá têm chegado, elas têm focado grande parte do seu discurso nas boas obras, no agir com o próximo, se preocupar com o próximo, agir bem, questões que na grande maioria do mundo, socialmente falando, é algo relevante. Sim, Deus nos ensina a amarmos o nosso próximo, né? A agirmos com o nosso próximo com zelo, ensina sim. Só que quando você vai e reduz a boa nova do Evangelho a uma questão social, vai acontecer como aconteceu lá. Um povo que já faz isso. Um povo que, por questões históricas e culturais, ele aprendeu que é muito importante zelar pelo seu próximo, independente se você gosta ou não dele. Eles cuidam das ruas, eles cuidam dos seus ambientes coletivos, eles se preocupam se o que eles estão fazendo incomoda ou não o outro, e eles se preocupam em ajudar o outro, porque entendem que só assim ele próprio será cuidado, será ajudado. E quando a mensagem cristã chegou nesse envelope, eles falaram: isso eu já tenho. Você já tem, você não está me revelando nada. E nem Cristo disse que essa era a boa nova. A boa nova é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se esvaziou da sua glória e decidiu habitar entre nós, ser como um de nós. Viveu no nosso meio, conheceu as nossas lutas, as nossas dores, conheceu as nossas alegrias, conheceu os nossos prazeres. Ele se tornou integralmente como um de nós, 100% Deus, 100% homem, de tal modo que este homem não foi morto, mas se deu em sacrifício, sendo ele perfeito, sem pecado, inocente. Ele entrega a sua própria vida, o seu próprio sangue, de tal modo que todo aquele que nele crê não mais perecerá, mas terá vida eterna. Quem olha e crê nessas palavras, quem crê nessas palavras, não mais habitará em trevas, mas verá a luz de Deus, a luz guiar para longe dessas trevas, para longe do mundanismo, para longe daquilo que é caro, que insiste em se agarrar aos nossos pés e impedir o nosso caminhar. Mas se nós olhamos para a
cruz, nós encontramos em Jesus aquele que pode nos iluminar. Lembrei aqui da frase, tem uma frase de João Calvino que eu coloquei no boletim de vocês, depois vocês leiam o editorial, que vai dizer: não há nada em nós que possa sustentar-nos diante de Deus. O nosso único alicerce é Cristo. Uma vez que essa verdade está diante de nossos olhos, volto a dizer, Jesus, com palavras misteriosas, palavras ilustrativas, declara isso aos que são seus discípulos, aos que verdadeiramente negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e estão dispostos a caminhar com Ele pelo caminho estreito, naquele momento ali, um caminho que ainda conduziria à cruz, mas Ele mostra a luz àqueles homens. Não bastasse isso, Ele vai prosseguir e vai dizer que nós temos de frutificar, nós temos que ter entendimento, de que nós só podemos frutificar se estivermos na árvore. Nós não somos árvores. Nós somos as árvores. O ponto, nós somos enxertados, nós somos videiras enxertadas. A árvore é o Senhor nosso Deus, mas é necessário estarmos atentos aonde temos sido enxertados. Falo isso porque o texto ali deixa claro que havia pessoas boas, homens de Deus, vamos dizer assim, mulheres tementes ao Senhor, que estavam ali andando atrás daqueles falsos mestres, andando atrás das suas próprias cobiças. Ainda há pouco conversávamos sobre um debate teológico que percorre a história da conversão ou não de Nicodemos. Nicodemos, um homem estudioso, temente a Deus, que de tal modo, quando olha a figura do Senhor Jesus, ele vai falar ao Senhor: Senhor, bem sabemos que se não fosse da parte de Deus, não poderias fazer os sinais que fazem. Mas nós não temos certeza se Nicodemos de fato se converteu ou não. Há uma especulação, talvez tenha, Deus tenha, mas há uma possibilidade de que não. Por que há essa especulação? Porque quais foram os frutos de Nicodemos? Nicodemos não abandonou a própria vida. Nicodemos não foi encontrado entre os que seguiam o Senhor Jesus. Nicodemos habitou as sombras. E aí alguns vão dizer: mas nem foi graças a ele, José de Arimateia, que ele pôde ser retirado da cruz e sepultado no templo, no sepulcro virginal. Então nós entendemos que talvez haja, e louvado seja Deus, que bom termos essa esperança de que de fato ele tenha se convertido, mas no geral, a forma como o mundo verá em nós o brilho, a luz de Cristo, é mediante os nossos frutos, que não podemos gerar pela nossa força. Não são as nossas boas obras, irmãos. Não é porque você é muito bonzinho, não é porque você estende a mão para ajudar o seu próximo, que isso revela que você é de Cristo. Lembrando que o contrário também revela que você não é. Se você é uma pessoa que despreza o seu próximo, quando você em nada age de forma a ser uma bênção, vamos dizer assim, ainda que social, isso mostra que de fato você não é. Mas nós não somos salvos mediante as nossas boas obras. Nós fomos salvos, porque fomos salvos, devemos ter boas obras. Boas obras são simplesmente o reflexo do nosso agir em temor a Deus. Não, quem sou eu para tratar mal alguém que meu mestre trataria muito bem? Quem sou eu para destratar ou desprezar aquele que meu mestre trata com tanto amor e tanto carinho? É temor. Mas eu e você devemos ser reconhecidos como aqueles que trazem o fruto de arrependimento. Qual é o fruto de
nós trazemos é a palavra de Deus, é a anunciação de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, como o único caminho que conduz a Deus. Não há atalhos, não há outro senão o Senhor Jesus. Nós devemos estar muito atentos se de nosso Mestre temos recebido frutos. Se temos recebido frutos. Eu uma vez vi um pastor ele conversando, que ele ficava impressionado, em alguns momentos até muito feliz, vendo as ovelhas se empenhando e se esforçando tanto por fazer atividades na igreja, mas com muito amor, muito carinho, com muito esforço, né? E ele falava, Ney, eu vejo às vezes as irmãs da dança, em algumas igrejas com o ministério de dança, que elas às vezes estão com dores nas pernas, dores nos pés, mas estão ali, porque elas estão adorando a Deus. Eu vejo pessoas que às vezes, porque são do ministério de canto, elas se privam de, não vou comer isso, ou não vou beber aquilo para poupar a minha voz, porque eu tenho de ir lá, e falo, que lindo, que legal, né? Mas estão achando que isso é o fruto que receberam de Deus para ser compartilhado. Aí ele fala que nesses gemidos de dores, né, acham que estão frutificando. E enquanto ele fala assim, você já viu alguma árvore frutífica gemendo para dar um fruto? Você já teve, por exemplo, eu tenho em casa uma goiabeira, né? Você já de noite, você ouviu assim, a goiabeira, saiu uma goiaba aqui? Nós não vemos, porque é da natureza dela gerar a fruta. Não é com o esforço dela que o fruto virá. Antes, ela vem da própria essência da árvore. E assim tem que ser comigo com você. Ainda que nos esforcemos para dar testemunho digno e fiel, entendo, é aí que confunde muita gente. O reino dos céus é conquistado com esforço. O reino dos céus não é salvação. O reino dos céus é ser súdito do rei. É ter realmente uma conduta como do súdito do nosso rei. É com esforço, porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente não quer fazer nada com ninguém. O nosso primeiro ídolo somos nós. Nós queremos que façam por nós. Nós queremos sermos adorados. Nós queremos ser cuidados. Nós não queremos cuidar nem fazer nada com ninguém. A nossa natureza é essa. Mas com esforço a gente briga com essa natureza. A gente encontra força, não em nós mesmos, mas no nosso Senhor, para mudar essa natureza. É a santidade, é aquilo que me move para a direção do Senhor nosso Deus, onde a minha vontade era falar, mas eu não vou falar não. A minha vontade era não fazer, mas eu vou fazer sim. Eu vou me esforçar. Eu lembro de um testemunho de um irmão maravilhoso, que ele é parte da minha conversão. Eu não era convertido ainda, e ele tinha uma peixaria. E ele, quando dava 11h30, ele ia limpar a peixaria, e aí ele ia até a porta, olhava, né, tipo, não vem ninguém, né? Aí ele já começava a guardar tudo, e aí daqui a pouco chegava alguém. Aí chegava alguém, oi, tem peixe? Tem. Como você quer? Não sei, não entendo de peixe, me mostra. Aí ele botava aqueles peixes para fora, aí sujava a bancada toda de novo, a pessoa levava um, aí a pessoa ia embora, aí novamente ele ia lá, leva uma, outra, acho que não vem ninguém. Aí ele ia lá, limpava tudo, guardava, isso eu olhando. Aí, uma vez eu contei 5 vezes ele fazendo isso. Eu cheguei, pelo amor de Deus, se chegar mais alguém, falou, querido, se quiser um peixe aí, você tem que ir em casa, entendeu? Você deve ter que já deu minha hora, eu vou embora. Aí ele falou para mim assim, eu queria fazer isso. Você tem razão, eu penso exatamente isso. Eu falei, então vamos fazer. Mas aí eu penso, e se fosse eu, chegando perto da hora do almoço,
Quem vem aqui comprar provavelmente é para almoçar, às vezes tem hora para voltar para o trabalho, e não vai acabar, não vai limpar, e aí eu vou me sentir mal, porque se eu fosse atendido nessa hora, eu queria ser tão bem atendido quanto o que chegou aqui na hora que eu abri. Aí eu falei, você tem razão. Aí a partir dali eu passei a ajudar ele a limpar, pelo menos a gente estava mais rápido. Entendeu? E louvado seja Deus. Nosso testemunho, ele é complexo porque o fruto que nós devemos gerar é a anunciação de boas novas. Nossa vida tem que anunciar as boas novas de Cristo. Nós em tudo temos de mostrar às pessoas que nos cercam que há um Salvador, que há Jesus e que Ele é o único suficiente caminho. Nós temos de todo o tempo, isso tem que sair de nós de uma forma natural. Nós precisamos estar nutridos como a seiva de uma árvore. Nós precisamos estar recebendo esse tipo de nutrição de tal modo que sempre percebamos. É isso que nós vamos falar. As pessoas vão chegar para nós e vão falar, eu não tenho mais esperança de nada, minha vida não tem mais sentido, tudo já acabou. Aí você vai ser capaz de falar, eu não creio nisso, porque eu já estive aí, eu já conheço esse caminho, mas um dia Jesus me alcançou e Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que é o Deus que amou o mundo de tal maneira a ponto de dar um filho para morrer por mim. E esse Jesus é quem nós anunciamos. É esse tipo de anunciação que tem que sair de nós. Ainda que, para conseguirmos isso, temos de nos esforçar por dar bons testemunhos no nosso social, da forma como vivemos. É necessário que eu e você paremos para examinar os nossos corações de tal modo, para refletirmos se nossas palavras, se nossas atitudes, se nossas decisões, nossas ações de um modo geral, realmente revelam Cristo em nós. Porque não é o fato do meu agir ser socialmente correto que isso aponta para Cristo. Tantos outros motivos. Nós conhecemos pessoas de outras religiões, pessoas sem fé nenhuma, os chamados ateus. E às vezes, eu lembro do sobrinho que fala, de certas pessoas, que falam, são as melhores pessoas que eu conheço. Nós não devemos atrelar achando que boa conduta é sinônimo de anunciação do Evangelho. Nós devemos frutificar, nós devemos ser árvores de bons frutos, porque do coração é que vão brotar essas coisas. Então, nosso coração, ele tem que ser esvaziado de nós mesmos, ele tem que ser esvaziado de tantas coisas que o mundo nos dá, né? Porque lembre-se sempre, o coração é enganoso, tá bom? O seu coração, está no meu coração fazer isso ou fazer aquilo. Nosso coração é enganoso, nosso coração, ele é idólatra, o nosso coração quer nos satisfazer, mas se nós inundarmos esse coração com a palavra de Deus, se nós inundarmos a nossa vida com a presença do Senhor, ainda que o nosso corpo queira nos arrastar para o desespero, para a revolta, para a ira, para condutas deprimentes ou contrárias a Ele, em Cristo Jesus, nós somos capazes. E sobre isso é que vai falar a última parábola, que fala justamente do fundamento, aonde a gente tem se firmado, porque nada disso é possível. Você não vai ter luz nos seus olhos, você não vai gerar frutos, se a sua raiz, a sua base não for uma rocha firme. Não tem como. E eu gosto muito, que a gente conhece nessa parábola, ela também está em Mateus 7, mas eu gosto muito dessa versão, vamos dizer assim, do texto, como é apresentado aqui em Lucas, porque ele vai dizendo no verso 48 que ele cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele mostra que às vezes, especialmente quando a gente tem
aquela imagem da casa na rocha. Eu tenho aquela imagem infantil, né, de uma casinha e uma rocha embaixo. Eu ainda tenho essa imagem, né, quando eu falo a casa na rocha, eu imagino uma casinha, né, e uma grande pedra sobre ela, né? É fácil, mas aí fica fácil demais. Parece que quem construiu na areia era doido, né? Tipo, olha lá, tinha uma rocha ali, o cara construiu na areia ali. Não é isso. É porque a rocha ela não está ali na superfície, não é facinho você bater o olho e ali a rocha, e ali a areia. Não. O texto mostra que é necessário buscar essa rocha, é necessário cavar, é necessário trabalho. Eu e você não podemos viver das gotas do Evangelho pregado nos cultos. Eu e você precisamos nos inebriar do Espírito Santo de Deus através do derramar da Sua palavra constante em nossa vida, de tal modo que nós estaremos, sem que percebamos, irmãos, refletindo aquilo que aprendemos do Mestre. Porque, volto a dizer, nós por nós mesmos nada podemos fazer. Se há algo de bom em mim, não é de mim que você está falando, é de Cristo em mim. Porque em mim, é como quando o jovem rico chega para Jesus, bom mestre, tentando, né, passar aquela conversinha do mestre. Quem chama de bom? Quem chama de bom? Só um que é bom, é o próprio Deus. E aquele rapaz ele não reconhecia em Jesus o próprio Deus. Ele via um mestre, um homem sábio. E ali, Jesus já quebra ele logo na solda, né? Logo no começo ele já quebra logo, porque a quem chama de bom? É necessário que eu e você tenhamos alicerce, que tenhamos fundamento, porque o próprio texto vai dizer que isso é o que vai diferenciar a gente na hora do aperto, na hora das provações, na hora do vento, na hora da chuva. Né? Às vezes, literalmente, né? Nós vemos N casos aí, né? Talvez alguém aqui também já tenha até passado literalmente por um problema de enchente, uma perda material total, né? Onde às vezes essa enchente pode ser uma enfermidade, onde às vezes essa enchente pode ser um conflito, onde esse vento pode ser uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir ficar de pé. Mas se você estiver com o seu alicerce bem firmado, você vai suportar, você vai conseguir. Não é que é fácil, não é que vai ser molinho, não é que não haverá dificuldade, não. Repare que ele fala que a mesma água que vai bater na casa que construiu na areia é a mesma água que vai bater na casa da pessoa com o alicerce na rocha. Neste mundo estamos sujeitos às mesmas coisas, irmão. Maldito aquele ou infeliz daquele que espera nesse mundo as benesses do Senhor. Não é isso, irmão. A gente tem lá a parábola de Lázaro e o rico, né? Onde vai dizer que da mesma forma que o rico desfrutou de todas as coisas boas que esse mundo tinha para ele, Lázaro só desfrutou do pior que esse mundo tinha. E ainda assim na morte, Lázaro é aquele que tem os anjos vindo buscá-lo. Isso é honra. Isso é honra, é aquele que foi enviado, os servos, os dedos de Deus. Anjos são conhecidos como os dedos de Deus. Quando o anjo vem em busca de você, é a própria mão do Senhor indo ao seu encontro, é uma extensão do próprio Deus. E Lázaro foi honrado, mesmo não tendo desfrutado nada de bom nessa vida. Nós lembramos da própria história de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, é o livro que fala de sofrimento, angústia e perseguição de um homem santo, de um homem separado, de um homem temente a Deus. Irmãos, os ventos, as provas, as lutas são para todos. A diferença é o suportar. Porque o amor nos dá suporte. Não o meu amor, não o amor simplesmente do irmão ao lado, mas o amor de Deus. O Cristo que conheceu, volto a dizer,
trazer maiores sofrimentos e dores do que qualquer um jamais sequer concebeu. Irmãos, eu queria que vocês refletissem sempre. Às vezes nós nos habituamos à morte de cruz de Cristo. De vez em quando, pare para refletir, né? E te recomendo até ali em João, ali no 16, aí por volta do 30, que é quando ele está se despedindo na ceia do Senhor. Ele vai ser preso lá no 18. Aí no 16, ele se despedindo, ele fala, mas todos fugirão. Todos fugirão. Quando chegar a grande hora, todos fugirão, eu vou ficar só. Mas mesmo quando estou só, não estou só. O Pai está comigo. E Ele vai nos dar essa mesma certeza, porque estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele está com cada um dos que Ele próprio escolheu. Ele vai dizer que todos aqueles que o Pai colocou em suas mãos, Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão. Ele não abre. Ele está conosco mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às lutas. Irmãos, que eu e você possamos, como discípulos, ao fim deste sermão lindo que ele ministrou lá no chamado Sermão da Planície, que nós estejamos atentos, que ainda que ele fale ocasionalmente em sinais, em formas ilustrativas, como parábolas, mas nós que nos alimentamos da sua palavra, nós que queremos seguir por um caminho estreito, nós que estamos dispostos a nos negar, nós que estamos dispostos a carregar a cruz, que nós tenhamos a certeza de que Ele não abre mão de nós, Ele está conosco em todo tempo. Como conclusão, só para aplicação geral aqui, para a gente vigiar, cuidado com quem você segue. Examine os frutos de sua vida para não serem frutos e não enganações. Verifique o fundamento dos seus passos. Você está firmado em quê? Você está confiando em quê? Na força do seu braço, na sua sabedoria? Cuidado. Essas três parábolas formam um chamado à autenticidade do discípulo. Na visão bíblica, não se trata de produzir fruto ou firmeza pela força própria, mas de depender totalmente da graça soberana de Deus, que ilumina, transforma e nos preserva. Cristo é o guia que enxerga, Ele é a árvore que gera em nós frutos, e Ele é o fundamento eterno que nos sustenta. Nós tenhamos isso em mente em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é Deus. Amém? Vamos levantar, vamos orar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Deus amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pedindo, bom Deus, completa, Senhor, em nossos corações e mentes, Senhor, aquilo que eu não fui capaz, Senhor, de ministrar, aquilo que eu não fui capaz de elucidar, meu Pai, mas que todos aqui, Senhor, sejam todos leitores ávidos da Tua palavra, sejam, Senhor, pessoas que tenham ouvido atento, Senhor, ao Teu Espírito, meu Pai, e principalmente, Deus, verdadeiros discípulos que fazem, que agem segundo aquilo que Tu nos manda, Senhor. Orienta-nos, guia-nos, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.